Bom dia, galera! Nossa aula hoje de ciências, vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre os vírus e as bactérias, tá? Vamos saber a diferença dos vírus e das bactérias. Vocês peguem um livro de vocês e acompanhem na página 248, tá? Então, o que são vírus? Os vírus, eles são seres microscópicos que não são formados por células e têm estrutura muito simples. Ele só consegue viver se for reproduzido dentro de células de outros seres vivos, tá? Então, por causa dessas características, não há consenso. O que é consenso? Consenso é quando todos concordam com algo, tá? Então, não há consenso entre os cientistas sobre os vírus, se eles são seres vivos ou não. Também não é possível observá-lo por meio de microscópios ópticos. Geralmente, eles são utilizados microscópios eletrônicos para visualizar a estrutura desses seres vivos. Alguns tipos de vírus, eles podem causar doenças em outros seres vivos, como plantas, animais. E essas doenças, elas são conhecidas como viroses. Nos seres humanos, alguns vírus, eles provocam doenças como, por exemplo, a gripe, o sarampo, a dengue, tá? Então, a diferença aí dos vírus é que eles são capazes de se reproduzir, tá? Então, eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos, tá bom? E também os seres vivos, eles trazem também benefícios, tá bom? Ao falar de vírus, são destacadas as doenças que eles podem causar. No entanto, também muitos podem trazer benefícios, né, aos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, pode existir uma grande variedade de micro-organismos. Muitos eles são inofensivos e podem até também trazer benefícios, tá? Um exemplo aqui, existem vírus, vocês podem acompanhar, tá? Na página 249. Existem vírus que vivem no intestino, na pele e até no sangue humano. Há tipo de vírus que atacam essas bactérias. E quando atacam essas bactérias, elas são chamadas de bacteriófagos, que são vírus, né, que podem atacar as bactérias patogênicas e prevenir a ocorrência de infecções em nosso organismo. Então, com o avanço, né, das ciências, esses vírus eles também são utilizados na indústria, na área da saúde. Vocês podem acompanhar lá na página 250 sobre as bactérias. Olha só, as bactérias elas são seres microscópicos, unicelulares, tá? Possuem apenas uma célula. E elas estão entre os menores seres da Terra, os menores seres vivos da Terra. E as bactérias, elas são seres invisíveis a olho nu. É difícil notarmos a presença delas, mas existe muitos tipos de bactérias. As bactérias, elas podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. E elas também vivem em locais em que o ser humano não conseguiria sobreviver, como, por exemplo, regiões profundas no oceano ou em locais extremamente frias, tá? Extremamente frios, locais assim que o ser humano não conseguiria passar muito tempo vivo, tá? Então, muitas pessoas só ouviram falar em bactérias pelos malefícios, né? O que são malefícios? Malefícios é que provocam danos ou prejuízos. Por exemplo, existem tipos de bactérias que causam nos seres humanos
prejuízos, nós temos as cáries, o cheiro de suor, de chulé, nós temos aqui o tétano, nós temos a cólera, por exemplo, eles são provocados por bactérias, né? Nós temos aí as cáries, que que é causado pela falta de escovação não correta, questão de comer muitos doces, né? Ou seja, não cuidar bem dos dentes. A ingestão de alimentos contaminados por certo tipo de bactérias também faz mal à saúde e também podem causar o quê? Vômitos, diarreias. Então, para tratar dessas doenças causadas por bactérias, é necessário utilizar antibióticos. E o que são antibióticos? Antibióticos, eles são medicamentos utilizados para controlar as doenças causadas por bactérias e não devem ser utilizados para medicar pacientes com viroses, tá? Então, tem que ter todo aquele cuidado. Então, quando você estiver com alguma bactéria, você tem que ir no médico e aí ele vai passar esses antibióticos, tá bom? Porque o antibiótico, eles são muito fortes, então temos que ter cuidado ao tomar esses antibióticos e saber para que é que tá tomando esses remédios, tá bom? Então, gente, as bactérias, vocês podem estar acompanhando, tá? Na página 251. As bactérias também, elas podem trazer benefícios, tá? Não é só malefícios. Elas também podem trazer benefícios, tá? A maioria das bactérias, elas é danosa a outros organismos e muitas delas trazem benefícios aos seres humanos. Por exemplo, as bactérias, elas também podem ser úteis aos seres humanos de diversas formas. No intestino humano, vivem muitos tipos de bactérias que fazem do processo de digestão, produzem vitaminas e evitam que o número de bactérias causadoras de doenças, né? Ou seja, que evitem que o número de bactérias causadoras de doença. Nós temos aqui a alimentação saudável, que é rica em frutas e hortaliças. Beneficia as bactérias que atuam no nosso intestino. E essas bactérias, elas também são utilizadas em quê? Para a produção de alguns alimentos. Por exemplo, nós temos aí o queijo, nós temos o iogurte, o vinagre e também até na produção de alguns remédios, que é feito com o uso dessas bactérias, tá bom? Na página 253, ó, vocês prestem atenção que aqui vocês vão ver uma imagem e depois vocês vão responder as questões a seguir, tá? De acordo com a imagem. Números aproximados de tipo de micro-organismo na pele humana. Nós temos aqui, ó, de azul, como vocês estão vendo aí, proliferam em ambiente oleoso. De vermelho, proliferam em ambiente seco. E nós temos a cor verde, que é proliferam em ambiente úmido, tá? Na letra A diz o seguinte: escreva com as suas palavras o que significa proliferar. Se não souber, consulte um dicionário impresso ou digital. Então, gente, proliferar significa crescer. É uma coisa que vai reproduzir, uma coisa que vai se espalhar pelo corpo, tá? Ou seja, que vai crescer, vai aumentar. Então, proliferar é isso, tá? Na letra B, diz o seguinte: como os micro-organismos que vivem na pele humana estão classificados na imagem, ó. Vocês podem colocar essas que estão diferenciando aí as cores, tá? Então, esses ambientes, eles estão classificados como oleoso, né, que é a cor azul, seco, que é a cor vermelha, e verde, que é a cor que significa úmido, tá bom? Na letra C, diz o seguinte: em qual local há mais tipo de micro-organismo? Vocês podem observar aí qual o número maior que tem aí. Nós temos aí que é no umbigo, tá?
O umbigo, ele é considerado um ambiente úmido, que no caso a cor é verde. Por quê? Porque existem 40 tipos de micro-organismos, tá? Vocês podem ver aí, ó, as cores que estão diferenciando, tá bom? E as partes de cada corpo, ó. E o local, né? Então, vocês podem prestar atenção pelo número e pela cor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa diferença de bactérias e vírus, tá bom? Onde elas têm os vírus, assim como os vírus e as bactérias, elas também trazem benefícios e malefícios. E aí vocês vão responder as atividades, qualquer dúvida, tá? A gente vai logo mais na aulinha online, tá bom? Beijos e até a próxima aula.